Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 24 de outubro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre as doenças que afetam os rins. É terça, dia de receita, hoje vamos aprender a preparar um petit gâteau. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet, vagas de emprego, tem a enquete do dia onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Então, fica conosco que o assunto do dia só está começando. E os rins, eles são responsáveis por controlar a eliminação de líquidos e excreções, além também de produzir hormônios que podem interferir na pressão arterial e produção também de glóbulos vermelhos. O mau funcionamento deste órgão, tão essencial para o nosso corpo, pode ser sinal de alguma doença renal. Olha só, aqui no Brasil, 1 em cada 10 brasileiros sofre de doenças renais. E as mais comuns, cálculos renais, infecções, cistos, tumores e perda da função renal, que é mais conhecida como insuficiência renal. Mas quais os sintomas dessas doenças e como é que funciona o tratamento? Quem vai nos ajudar a entender tudo isso e muito mais é o nosso convidado de hoje. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Ricardo Maranhão, ele que é nefrologista do Real Hospital Português. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui o nosso especialista, mas a partir deste momento vamos conferir uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira. Ladivânia tem 49 anos e há 23 iniciou uma das fases mais difíceis da vida dela. Eu passei mal, muita dor na cabeça que eu senti, dor aqui atrás, na nuca, né? E com ânsia de vômito, vomitei muito. Eu estava até na praia, entendeu? Aí estava comendo caranguejo. Tem um potássio violento, né, o caranguejo. Aí eu passei mal, entendeu? E fui socorrida para o hospital. Foi no pronto-socorro que a dona de casa recebeu o diagnóstico de uma infecção urinária gravíssima. Fez os exames e detectou que tinha sido por conta de infecções assim, mal cuidadas e etc. Que com o tempo aí danificou os rins, a função renal. A infecção urinária de Ladivânia paralisou um dos rins e o outro já estava bem perto de parar. Quando eu fiz a ultrassom, o médico chegou para mim e disse: Ladivânia, você tem quantos irmãos? Aí eu disse: eu tenho 6 irmãos, 7 comigo. Ele disse: você vai precisar de um deles. Aí eu disse: pra quê? Você vai precisar de um transplante. Eu disse: por quê? Porque o seu rim não presta para nada mais. Não serve mais para nada. E o outro não tem nem 10%. Foram 13 anos enfrentando as sessões de hemodiálise, que deixaram marcas na mente e no corpo de Ladivânia. Entrei em depressão. Dentro de 30 dias eu perdi 45 quilos, entendeu? E fiquei realmente muito debilitada. Quando eu caí na real mesmo e comecei a fazer um tratamento psicológico e tal, que tinha psicólogas na clínica, né? E comecei a conversar com ela, tudinho, aí comecei a superar. Faz 10 anos que a dona de casa recebeu novos rins. Graças a Deus veio esse da Bahia, né? Uma pessoa na Bahia, entendeu? Que eu tinha até muita vontade de conhecer a família. Agora, Ladivânia é acompanhada de 3 em 3 meses pelos médicos e precisa tomar 3 tipos de remédios todos os dias para que o corpo não rejeite os órgãos. Mas nada disso é capaz de arrancar da dona de casa a gratidão de receber uma nova oportunidade de vida. Tem que aproveitar a vida. Passei 13 anos presa, entendeu? Então eu digo, a gente tem que andar, passear. Graças a Deus, hoje eu estou muito bem. Tenho 3 filhos, 2 netos. Vi os netos, né? Crescer, tá vendo? Coisa boa, né? Coisa boa. Pois bem, daqui a pouquinho vamos entender um pouco mais, né, em quais casos os especialistas eles recomendam, né, o transplante desse órgão. Daqui a pouquinho vamos saber muito mais sobre os problemas nos rins. Mas a partir deste momento, a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do nosso assunto do dia.
E olha só, a partir deste momento eu vou te explicar o que é que você deve fazer para interagir com a gente. Você vai ligar para a nossa linha interativa para responder a nossa pergunta de hoje. A enquete de hoje é a seguinte: a gente quer saber de você que está em casa se você já sofreu com algum problema nos rins. Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Está aberta, disponível para você participar aqui conosco. Você também pode interagir através da internet. O nosso espaço é lá no Facebook, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. 994181206 é o nosso WhatsApp, também está disponível para você interagir, mandar quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, o número de pacientes com doença renal crônica que precisaram de uma diálise cresceu de 42 mil, isso no ano 2000, para 122 mil no ano passado. Isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. No ano de 2016, quase 6 mil pessoas fizeram ali transplantes de rim no país. Essa quantidade ela vem aumentando em média 10% de um ano para o outro. Mas o que é que pode ser feito para que esse número não cresça tanto, né? Vamos saber a partir deste momento com os nossos convidados. E eu quero dar boas-vindas também ao nosso segundo convidado que vai nos ajudar com dicas e orientações sobre o tema, Dr. Leonardo Gomes. Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos os telespectadores. Agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Também queria dar boas-vindas, ao Dr. Ricardo Maranhão. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, tudo de bom para vocês. A gente falou um pouco, né, a função do rins. Temos um par, temos dois. Nessa função que a gente falou, produz hormônio, o rim produz um hormônio e, popularmente falando, também serve para filtrar, né? Filtrar o quê? O que é que esse rim filtra? Por que ele é tão importante e essencial para o nosso corpo? Será que a gente consegue viver com apenas um rim? Isso é possível, doutor? Sim, com certeza nós podemos. Só lembrarmos que nos casos dos transplantes, né, intervivos, a pessoa doa um rim saudável para quem está precisando e ela pode ter vida normal com apenas um rim restante após esse transplante. Aí a função, né, é a eliminação ali de líquidos, também tem as excreções também, né, que é a função do rim, além de produzir alguns hormônios. Como é que a gente compreende isso? Para quem está em casa entendendo, que hormônios são esses? Vai fazer essa excreção de quê? Entendi. A principal função do rim, que é o mais famoso, seria realmente filtrar o excesso de líquido. Isso é extremamente importante, haja visto que mais de 70% do organismo da gente é só água. Então, se a gente não consegue botar essa água para fora, essa água começa a se acumular. Seja no edema periférico, que é aquele inchaço que a gente vê nas pernas, ou então até indo para outros casos, no pulmão, para o abdômen, isso pode dificultar a respiração. Então, os pacientes com doença renal crônica, que não conseguem fazer essa excreção renal, eles têm que estar de olho nisso. E outra função importante do rim, além dessa excreção do líquido, é filtrar tudo que não presta. O sangue da gente, ele tem várias substâncias que são tóxicas para o organismo da gente. Então, o rim, nessa filtração, além da água, ele consegue eliminar essas substâncias que fazem mal para a gente e jogar tudo pela urina. Além disso, tem algumas funções que são menos famosas, menos importantes do ponto de vista de noção geral, mas que são extremamente fundamentais para o organismo da gente funcionar bem, que seria a secreção de eritropoetina, que é um hormônio que você vai ter a estimulação da produção dos glóbulos vermelhos, que nada mais é do que a estimulação da produção do sangue. Então, o paciente que tem a doença no rim, com déficit dessa produção desse hormônio, muitas vezes tem uma anemia de difícil controle. Como é que a gente sabe que esse órgão está funcionando normalmente? Existe algum exame específico e é recomendado pelos especialistas a realização do exame para saber se os rins, né, estão funcionando ou não, doutor? Logicamente que existe a clínica, né, a anamnese, você conversar com o paciente, ele pode ter indício, o paciente tem uma pressão alta, uma pressão arterial alta, descontrolada. Isso já na anamnese, você faz uma conversa com o paciente, escuta e já começa a suspeitar disso. Um histórico familiar para doenças do rim, isso pode também ser pesquisado, até na criança você já começa a fazer essa pesquisa. E aí você pode dosar exames sanguíneos, tá certo? O mais básico deles é a creatinina, que é a que você dosa no sangue, e você já começa a ter indícios de que aquele paciente está em um mau funcionamento do seu rim. E esse mau funcionamento pode acarretar em várias doenças. A gente listou algumas dessas doenças, né? Pode ser sinal de um cisto, de uma infecção, de cálculo renal, de tumores também, ou até a perda, né, da função, que é o que chama de insuficiência renal. Dessas doenças, quais as mais comuns?
Basicamente, assim, as mais comuns do dia a dia seriam as infecções urinárias, a questão das pedras no rim, que é a litíase renal, né? Cistos são bastante comuns também. E a própria insuficiência renal está cada vez aumentando a prevalência, principalmente pela qualidade de vida que a gente vem levando hoje em dia. E cada doença dessa, né, apresenta um sintoma específico ou o mesmo sintoma pode apresentar em todas essas doenças renais? Pode existir sintomas comuns, né? Quem está nos assistindo às vezes tem muita preocupação quando sente a dor nas costas. Isso faz muito chegar no nosso consultório, ele tem uma dor nas costas, isso é problema de rim. Isso muitas vezes não é verdade, né? Você pode ser uma dor lombar de causa muscular, de uma causa articular, que não tem nada a ver com seus rins. O sintoma principal aí vai depender da doença que ele está desenvolvendo. Então, se ele tem uma infecção, ele pode ter uma febre, pode ter um mal-estar, pode ter uma ardência a urinar, tá certo? Se ele tem um cálculo renal, geralmente os cálculos renais, eles não doem, esses cálculos eles doem quando eles estão em migração, eles estão no trajeto que é o chamado ureter até a chegada da bexiga, ou quando são cálculos muito volumosos dentro do rim que estão com infecção também. Os tumores renais geralmente são doenças sintomáticas, silenciosas, né, que não dão sinais muitas vezes. Quando elas têm, o sangramento já é na fase avançada da doença. Então, assim, ele pode ter nada, né, ser silencioso, mas pode ter sintomas bastante pronunciados que vai fazer ele levar até uma emergência do que uma consulta médica de rotina. E aí, só queria acrescentar que uma das coisas importantes é que a insuficiência renal, que é uma área que a gente trabalha muito hoje em dia, pela questão da perda da função já secundária a outras doenças, é uma doença extremamente silenciosa. Então, às vezes, o paciente só vai ter algum sintoma que está com a perda da função renal quando ele já está em estágios avançados, por exemplo, com 30% da função renal, às vezes até menos. Então, é importante fazer um check-up sempre. E essas doenças podem acontecer em qualquer fase da vida ou é mais já na fase adulta, chegando para a boa idade? Sim, podem sim, vai depender do tipo de doença. Existem doenças hereditárias, inclusive, que causam uma perda da função renal já na criança. Uso de medicação, isso pode acontecer em qualquer idade também. A litíase, né, que é o cálculo renal, ela é mais preferencial nos homens e já é numa fase um pouquinho mais adulta. Mas assim, como o Ricardo falou, você tem que ter o cuidado da prevenção sempre. Então não precisa você sentir alguma coisa para procurar o seu médico. E isso não precisa ser um especialista, um nefrologista ou um urologista. Você pode começar com o seu pediatra, né, quem for a criança que a mãe queira levar, ou um médico clínico generalista para avaliar essa pessoa e já identificar esses problemas. Acho que a mensagem principal é essa, a doença ser silenciosa. Não espere sintoma para fazer alguma avaliação do seu rim. Quando se sente aquela dificuldade, né, a urinar, ali já é o sinal de que alguma coisa está errada. A cor dessa urina também pode ser um sinal. Algumas pessoas observam, outras não. É importante que se observe a cor dessa urina. Pode dizer muita coisa a respeito de alguma doença? Pode, mas a gente precisa lembrar que o aparelho urinário não tem só o rim. Então, alguma alteração que você sinta na sua urina não necessariamente seja renal. Então, se você pega um homem a partir da 5ª década, 6ª década, ele pode ter um problema na próstata. E ele vai ter alteração da cor da urina, do cheiro da urina, do volume que ele urina, tá certo? Da força. Então, não necessariamente seria o rim. Mas você pode sim, um mau cheiro, uma urina mais concentrada, uma cor parecendo de refrigerante, aquela cor escura, ou então aquela urina que você acha que tem sangue, isso é um sintoma, é um sinal de que tem alguma coisa alterada no seu aparelho urinário. Se é do rim, o médico vai avaliar isso. Quem ainda é um pouco resistente, né, a beber muito líquido, é um alerta também para quem está em casa. A gente tem que levantar esse alerta em relação à ingesta de água. É importante que essa ingesta ela seja feita diariamente, quantos litros de água. Isso pode ter uma relação com algum problema renal também, se a pessoa ela bebe apenas meio litro de água por dia, por exemplo. Com certeza, é extremamente importante a pessoa ter uma diurese, que é a quantidade de urina que a pessoa vai fazer por dia, de pelo menos 2 litros. Porque tem vários estudos que já mostraram que a pessoa que consegue ter essa quantidade de urina, ela consegue limpar as vias urinárias. Então, se você tem uma predisposição a fazer cálculos renais, ou seja, as pedras renais, e você está sempre tomando muito líquido e esse líquido está limpando o rim, a chance dessa pedra se juntar com outras e fazer uma pedra maior, mais difícil de tratamento, ou às vezes até que fique presa no rim ou no ureter, então é extremamente importante a pessoa pelo menos 2 litros por dia. A gente no começo do programa falou de um número que chamou muita atenção, né, do aumento dos pacientes com doença renal crônica que precisaram de fazer ali a diálise, né? Cresceu de 42 mil pessoas no ano de 2000 para 122 mil pacientes no ano passado, 2016. Ou seja, de 16 anos saiu de 42 mil pacientes para 122 mil.
A quem a gente poderia atribuir esse número crescente, né? Para chegar a esse ponto de diálise, é porque o rim não está fazendo mais a função de origem dele, né? Esse crescimento a gente poderia atribuir a quais fatores? Tem como atribuir a algo? Seria o nosso comportamento, qualidade de vida está sendo comprometida? Veja, assim, para a gente pensar em botar um paciente para fazer hemodiálise, geralmente a função dele está sendo bem simples, abaixo de 15% a 10%, certo? Alguns casos são diferentes, mas geralmente é isso. Então, para você pensar que uma pessoa está com menos de 15% da função renal, tem que ter alguma coisa de base aí. E isso, hoje em dia, mais de 90% dos casos estão relacionados a duas doenças básicas, pressão alta e diabetes. Então, são pacientes que não fazem um controle adequado da diabetes e da pressão alta. E do mesmo jeito que essas duas doenças causam problemas no coração, problemas nos vasos, elas atacam o rim. E como a gente tinha conversado, o rim, por ser um órgão extremamente silencioso, ele consegue segurar muito bem, apesar de estar com a função já decaída, então a gente só vai ver isso quando já está numa parte final da doença, numa parte avançada. E aí quando a gente descobre, muitas vezes os pacientes descobrem na hora que a gente vai precisar fazer o tratamento. Então, assim, é uma realidade e hoje em dia, apesar desse número estar crescendo, a gente ainda não consegue dar vazão para todo mundo que está precisando hoje em dia. Tem pacientes que ficam, às vezes, 2 ou 3 semanas no hospital, depois que começam o tratamento, esperando alguma vaga em clínica para poder conseguir iniciar o tratamento ambulatorial. Então, é uma coisa que vem aumentando muito. Que é uma coisa que é importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas não sabem que essa terapia substitutiva do rim, né, a hemodiálise, ela pode ser feita fora do hospital. Então, isso que o Dr. Ricardo falou, que às vezes o cara não consegue ir para casa porque a clínica não tem vaga para acomodá-lo. Então, assim, tem que ser tudo ligado, né, para que ele tenha a sua alta, ele vai precisar fazer, são 3 sessões semanais, então ele não pode sair, interromper o tratamento no início ou na metade. Esse crescimento, vocês que estão acostumados a tratar, né, das doenças dos rins, chama a atenção, 16 anos, mais de 60%, né, de crescimento no número de pacientes que estão fazendo diálise. Chama a atenção, preocupa, a tendência é de continuar crescendo. Como é que vocês observam? São números, mas são vidas, né? Exato. É importante a gente lembrar que assim, o urologista ele cuida da parte cirúrgica, né, dos rins, então isso o Ricardo vê muito bem esse aumento. Nos chama a atenção porque são pessoas que não vão poder exercer suas atividades normalmente, então são sessões demoradas, ele vai precisar passar um período na clínica, então são no mínimo 3 dias na semana, dia sim, dia não. Então isso vai impedir aquela pessoa de exercer completamente suas atividades. Existem os riscos também do procedimento da hemodiálise, Ricardo sabe muito bem, pode explicar para vocês. Então assim, não é interessante o número de pessoas que estão se juntando à doença renal. E uma coisa interessante que a gente vê mais no dia a dia é pessoas mais jovens. Apesar dessa pressão alta e da diabetes ser uma doença mais da pessoa idosa, mas a quantidade de jovens que estão precisando entrar em programa de hemodiálise vem aumentando. Então, assim, a expectativa a priori seria que continuasse aumentando. Até porque hoje em dia está tendo um acesso à saúde um pouco mais fácil. Então, pessoas que não estavam sendo diagnosticadas antes estão sendo diagnosticadas. Porque para você ver uma alteração da função do rim, basicamente, se você tiver um exame de sangue e de urina, você já consegue ter um grande fator para você ficar de atenção nisso. Então, termina sendo um fator que liga os pacientes e os médicos para encaminharem para o nefrologista e para o urologista. Aí os pacientes com perfil, né, mais jovem, várias doenças também estão associadas. A obesidade também pode estar ajudando, porque a gente vê a cada ano também crescendo o número de pessoas acima do peso, nesse perfil de obesidade. Vem influenciando, né? O que a gente vê muitas vezes com a obesidade é a síndrome plurimetabólica. Ela não vem isoladamente para poder causar a doença renal. O paciente que tem obesidade, muitas vezes ele tem um aumento da resistência à insulina, então ele já desenvolve um diabetes ou uma pré-diabetes, ele tem uma pressão arterial que já está descontrolada, então são vários fatores. Obesidade também é fator de risco para a litíase renal, para a doença do cálculo renal, então você acaba somando várias alterações, esse paciente mais jovem chega mais cedo para a gente para uma terapia substitutiva renal. E aquela coisa, a gente tem que ter em mente, no momento que a gente está ganhando massa, a gente está ganhando área de corpórea, e essa área corpórea vai precisar de mais função do rim para poder filtrar. Então, um rim que estaria trabalhando com uma pessoa com peso normal X, no momento que você engorda, ele vai estar trabalhando o dobro para poder dar conta daquela massa em excesso. Então, você está botando o seu rim, que muitas vezes já pode ter uma diabetes de pressão alta, dando uma lesão renal para trabalhar mais. Isso a gente sabe que a receita a longo prazo é muito, muito triste. E sem falar que com o passar do tempo, esse órgão também ele vai envelhecendo e vai perdendo um pouco da função. Sim. Cada ano, né, doutor, esse envelhecimento e
e a gente vai perdendo um pouco mais da função do rim? Sim, talvez os nossos órgãos, o único que não envelheça seja o coração, né? Porque o coração ele tem seu automatismo e ele vai ficar até o final da nossa vida. Mas sim, ele aumenta com a idade e o seu uso, não tenha dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre doenças renais. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valson, para você um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque desta terça-feira do R7. Pedra nos rins causa dor insuportável, saiba como evitar. Os cálculos renais são formados muitas vezes quando a pessoa bebe pouco líquido, quando ocorrem alterações no metabolismo, além de fatores genéticos, eles podem facilitar o aparecimento dessa doença. Segundo o doutor em nefrologia Daniel Rinaldi, o tamanho desses cálculos podem variar desde milímetros até mais de 2 centímetros de diâmetro. O especialista ainda explica que o principal sintoma é a cólica renal, que é bastante intensa. Segundo ele, essa dor é causada pela movimentação dessas pedras nas vias urinárias. O cálculo pode sair sozinho em muitos casos, já em outros é preciso fazer cirurgia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai agora ao estúdio do Assunto do Dia. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente vai entender um pouco mais, né, sobre cálculos renais, por que eles se formam, como é que eles se formam, né? O que são esses cálculos para a gente compreender melhor, porque muita gente fala que são pedras nos rins, mas como é que as pedras vão parar nos rins? Para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vou passar aqui a dúvida para os convidados, né? Por que a gente chama popularmente como pedras nos rins? Eles são formados a partir de quê? Por que eles são formados? Os cálculos renais eles são formados nos rins, é quando há algum desequilíbrio, né, como foi dito aí na reportagem, o paciente pode ter um fator genético envolvido, ele tem um traço genético que provoque isso, ele pode ter uma alteração na excreção de alguns elementos do sangue para essa produção. O paciente que bebe pouca água, a sua urina ela acaba ficando mais concentrada e isso vai se depositar e formar nos rins. E aí, a depender do tamanho desse cálculo e da sua localização, ele vai provocar dor, pode provocar sangramento, até mesmo uma infecção. Lembrar que são infecções sérias, muitas das vezes, quando não tratadas, e uma das piores dores da medicina, né? Então, a dor da cólica renal, quem já sentiu sabe que é uma dor muito intensa, ela vem junto com fenômenos de náusea, de sensação de desmaio, então é uma dor muito intensa. Muita gente compara a dor com a dor de um parto, né? Nós temos 3 dores, né, que são graduadas na medicina, que é a dor do parto, a dor da cólica menstrual e a dor da cólica renal. São as 3 dores mais intensas e a cólica renal está entre elas. E o que é que determina assim, o tamanho, né? Pode chegar até que tamanho, né? Porque mais ou menos o órgão tem, o rim, né? Ele mede quanto, mais ou menos, para a gente compreender? E esse cálculo ele pode comprometer o rim todo? Ele pode crescer no tamanho do próprio órgão? O rim ele tem 2 porções, ele tem a porção medular e tem a porção cortical, que é a parte onde é feita a filtração, toda a parte do trabalho do rim. Ele geralmente ele ocupa a parte medular do rim, que é a região da pelve e dos cálices renais. E se o cálculo for muito grande, ele pode ocupar todo o seu rim. Então, desde um cálculo, como ela falou, milimétrico, né, um microcálculo, até cálculos que nós chamamos de coraliformes, que são semelhantes a um coral, então são muito grandes. Mas aí quando chega nesse tamanho, né, tão grande, a pessoa acho que já não mais suporta de dor, né? Não, com certeza. E o problema desses cálculos grandes não é só a dor, a questão da infecção, porque eles facilitam a infecção. Então, você pegar um rim com um cálculo grande desse, com infecção, termina sendo um foco extremamente importante e às vezes tem que ser operado de urgência. Essa cirurgia de urgência era delicada, doutor? Hoje em dia nós temos técnicas muito avançadas para cirurgias renais, então nós podemos fazer cirurgias hoje por endoscopia, sem fazer nenhuma incisão no paciente. A gente utiliza um aparelho que ele entra pela uretra do paciente, ou do homem ou da mulher, e chega até o rim para fazer esse procedimento. Existem cirurgias percutâneas, são cirurgias que você faz apenas uma incisãozinha na pele e acessa o rim, geralmente são para cálculos grandes, como esse cálculo coraliforme.
E o outro problema do cálculo coraliforme, né, que a gente falou aqui, que o Ricardo também falou, é que essas infecções geralmente são polimicrobianas, são várias bactérias, são bactérias super resistentes, então são infecções muito sérias e que podem levar até a perda da função desse rim, e ele pode, se for nos 2 rins acometidos, ter que ir para uma hemodiálise ou um tratamento renal substitutivo. Se esse cálculo ele for pequeno, tem algumas medicações que podem auxiliar a, como a gente fala, né, a expelir esse cálculo. Você tem medicação que você pode tentar dissolver esse cálculo, geralmente são os citratos que nós prescrevemos para o paciente fazer o uso. Existem medicações quando esse cálculo está em movimento, geralmente são alfa-bloqueadores, são medicações que vão relaxar a musculatura, né, do ureter, esse canal que leva até a bexiga, para poder ele expelir. Mas é uma questão física, Valdson. O nosso canal ureter mede em torno de 0,5 centímetros. Se o cálculo for maior do que isso, ele não vai passar e vai ficar preso, e ficando preso, a indicação do tratamento cirúrgico. Aí muita gente que está em casa, né, sente uma dorzinha ali naquela região do rim, às vezes até faz, né, todo o procedimento do exame, sabe que tem esse cálculo renal, e às vezes recorre, às vezes, para tomar chá. Ah, o vizinho tomou, funcionou, e às vezes tem aquele chá quebra-pedra, né? É recomendável? Pode ter um perigo de adiar um pouco mais esse cálculo ir crescendo se essa pessoa ficar insistindo só tomar esse chá e esse chá não fazer efeito? Veja, é o seguinte, o chá de quebra-pedra, ele é bastante famoso, né? Todo paciente que tem problema renal sempre chega tomando ele. E a pergunta que eles fazem, doutor, adianta? A verdade é a seguinte, existem alguns estudos a respeito desse chá, só que esses estudos eles não comprovam uma melhora comprovadamente melhor do que um tratamento clínico. Mas também não tem nenhuma contraindicação, entendeu? Claro que a gente não vai mandar a pessoa tomar uma quantidade muito grande, até porque o chá, ele é um líquido hipotônico, então ele termina, se você tomar muito, ele pode mudar um pouquinho a tonalidade do plasma da gente, então a gente tem que ter um certo cuidado. Mas assim, os meus pacientes, basicamente, eu não proíbo, mas eu digo que tem que ser feito o tratamento de base também. Ok. A gente viu agora essa notícia da internet, falou também sobre esse chá, né, o quebra-pedra. Muita gente procura na internet informações. Lá encontramos verdades que ajudam a gente a compreender e entender melhor o tema. Mas também tem alguns mitos, e esses mitos eles podem atrapalhar você que está em casa. Vamos mostrar aqui algumas afirmações e vocês nos ajudem a compreender, será que é mito ou é verdade? A primeira informação diz o seguinte, que a presença de sangue na urina, ela pode indicar problema dos rins? Mito ou verdade? É uma verdade, não necessariamente será doença no rim, então você tem outras doenças que provocam também sangramento na urina, mas pode sim ser um indício de uma alteração renal. Essa alteração renal com o sangramento pode ser o quê? A insuficiência já ou pode ser uma doença menos grave do que a insuficiência renal? Pode ser a litíase, que seria o mais comum, certo? E pode ser alguma das doenças que a gente chama de doenças glomerulares, são doenças que ocorrem nos glomérulos, que são as estruturas que ficam no rim fazendo a filtração. Então, assim, são doenças bem mais raras, entendeu? Mas elas também podem cursar com sangramento. E aí é uma coisa importante que às vezes o sangue na urina nem sempre é visível. Então, por isso que às vezes o sumário de urina ele pode mostrar um sangramento que quando você está vendo, na hora que você está no banheiro, você não percebe. Difícil entender, né? O sangue nem sempre é visível, porque a gente sabe que ele tem aquela corzinha porque, vermelha, na verdade, né? é a quantidade dele. Se você tiver uma, que a gente chama de microhematúria, né? Que é hematúria em pequena quantidade, sangue na urina para nós médicos é hematúria, o termo correto. Então você tem doenças, como ele falou, doenças glomerulares, que cursam só com a microhematúria. Então a olho nu, a urina está na cor normal, mas na pesquisa, né, do estudo de urina, ele vai mostrar que já tem presença de hemácia na urina. Ok, ótimas explicações. Vamos agora até um próximo ponto, outra tela. Os alimentos ricos em cálcio, eles podem causar pedras nos rins? Pronto. Mito ou verdade? Pronto. Isso aí, até 1995, era uma verdade. Absoluta, inclusive, né? Antigamente. Mas assim, a gente já sabe que hoje em dia isso termina sendo um mito. Porque é o seguinte, quando a gente fala em pedra no rim, tem vários motivos de você ter cálculo. Um deles seria pelo cálcio, que na verdade não é só o cálcio, é o oxalato de cálcio. Então são duas substâncias que elas se juntam e elas se depositam no rim, certo? O que acontece? No momento que eu faço uma dieta com pouco cálcio, esse oxalato que a gente come na nossa comida, ele vai ser absorvido e vai chegar sozinho no rim. E isso é péssimo, porque o oxalato em excesso às vezes é mais prejudicial do que o cálcio. Então no momento que você faz uma dieta pobre em cálcio, você está liberando oxalato para o seu rim. Já o contrário seria uma boa opção. Você ter uma dieta, talvez não rica, mas uma dieta normal calcêmica, com uma quantidade de cálcio normal.
Porque esse cálcio se liga com o oxalato e impede que esse oxalato vá para o rim. Então você tem estudos que já mostram que a pessoa que tem uma dieta normal em cálcio, ela tem menos probabilidade de ter litíase, principalmente por oxalato de cálcio. Ok. Próxima tela, outra informação, mito ou verdade, que os anti-inflamatórios, os antibióticos e também os analgésicos, eles podem prejudicar os rins? Sim, principalmente os anti-inflamatórios não esteroides, eles são filtrados, né? Essas drogas são filtradas para os nossos rins. Então, em excesso, são drogas que comprometem a função renal. E para alguns pacientes que têm apenas um rim em funcionamento ou que têm uma função renal limítrofe, chegam a ser proscritas. Nós não indicamos essas drogas para esses pacientes justamente para não prejudicar. E a gente reforça o perigo também da automedicação. Perfeito. Quem está em casa nos acompanhando, né? Às vezes sente uma dor, já vai tomar ali um anti-inflamatório, às vezes até um antibiótico. Que tive essa dor uma vez, o médico passou tal antibiótico, vou comprar, ou então já tenho em casa, né? Porque muita gente não descarta esse antibiótico, aí mora um perigo muito grande. Então, muita atenção, você que está em casa nos acompanhando, e os médicos eles vão reforçar esse tema. A automedicação, nesse caso, é muito perigosa. Perfeito. O rim é um dos órgãos que sofre. Se você pensar no anti-inflamatório, né, que talvez seja o mais utilizado, o antibiótico hoje, com o uso da receita carbonada, restringiu mais esse acesso a essa medicação. Mas todo mundo, às vezes, tem uma cartelinha do anti-inflamatório em casa, qualquer que seja a dor, ele vai lá e toma, prejudica o rim, pode prejudicar o estômago. Então, tem muita coisa aí que você faz errado quando você se automedica. E existem pacientes, hoje em dia, que estão fazendo hemodiálise exclusivamente por uso indiscriminado de anti-inflamatório. Pacientes que não têm problema de hipertensão, diabetes, aquelas causas mais comuns, mas pelo uso indiscriminado de anti-inflamatórios, estão precisando fazer terapia de substituição renal. E nesse caso, o tempo de exposição a essa substância é que determinou a se fazer esse tratamento. Tempo e dose, né? Muitas vezes ele pode ter uma dose muito alta num tempo curto e ele vai ter problema também. Ok, ótimas explicações. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade. O comprometimento da função renal pode causar anemia? A gente ouviu no começo do programa que sim. Vamos explicar para quem está em casa, quem ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo. Hoje aqui a gente está entendendo um pouco mais sobre as doenças renais. E aqui a informação do Mitos e Verdades diz que o comprometimento da função renal pode causar anemia. É verdade, mas por que é verdade? Pronto, é justamente aquilo que a gente falou no começo do programa. O rim, a função dele de filtração é bem conhecida. Mas uma das coisas que a gente também tem como função renal seria a produção de alguns hormônios. E um desses hormônios, que é a eritropoetina, é o hormônio que é responsável por estimular a produção das hemácias, das células vermelhas do nosso organismo. Então, a pessoa que tem uma função renal alterada, ela pode ter sim anemia, e uma anemia de difícil controle, muitas vezes tendo que fazer a reposição desse hormônio, inclusive com altas doses de ferro também. Aí vai ter que tratar o rim e tratar a anemia, né? Sim. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade, expelir a pedra nos rins, né? Dói como um parto? A gente adiantou, né, essa pergunta, é verdade? A gente falou, existe uma classificação internacional de dor, Waldson, que você gradua de 0 a 10, onde 0 sem dor e 10 a dor insuportável, e as dores renais, né, da expulsão do cálculo, beiram 9 e 10. O questionário que você fornece ao paciente, ele vai marcar entre 9 e 10 a intensidade da dor. Então, você que está em casa, muita atenção, cuide aí da saúde dos seus rins, porque ninguém quer sentir essa dor, né? É muito intensa, de 9 a 10, doutor? 9 a 10, na graduação. Já no extremo ali, no né? limite, No no limite. limite. Próximo ponto, mito ou verdade, olha só. A urina, né, espumosa é sinal de alguma doença? Veja, é uma coisa extremamente vaga você dizer urina espumosa. Mas assim, é de bom tom que aquele paciente que perceba uma alteração na coloração e também na textura da urina, e procurar um médico, porque alguma dessas vezes essa urina espumosa está relacionada com o aumento da excreção de proteínas. E isso indiretamente pode realmente ser secundário a alguma doença renal. E a gente reforça, né, para quem está em casa não ficar preocupado, porque muita gente coloca produto de higiene nesse banheiro. Exato. Às vezes pode espumar, Com e para a gente certeza. não causar um pânico, quem está em casa nos acompanhando, tem que ter atenção sobre isso também, né, doutor? Com certeza, isso pode enganar muitas vezes. Ok, próximo ponto, mito ou verdade, olha só a próxima tela. A cor da urina pode indicar problema nos rins, também falamos um pouco sobre isso no começo do programa. Falamos e lembrar que, como o doutor Ricardo bem falou aqui, a filtração do nosso sangue é feita através dos rins, mas muitas vezes essa cor da urina pode ser um problema de outro órgão nosso, do trato digestivo, por exemplo, da veia biliar, né, da vesícula. Então, a cor alterada da sua urina, né, quem está nos assistindo, não é o normal do seu dia a dia, tem algum problema no seu organismo. Procure um médico para fazer essa pesquisa. O normal teria que ser transparente essa urina?
Ou um pouquinho amarelada? É levemente amarelada, né? Vai depender da Levemente quantidade de água, né, que Exato. você ingeriu naquele dia. Então, geralmente, de manhã, você não bebe água dormindo, a urina pode estar um pouquinho mais concentrada. Ao longo do dia, ela vai clareando à medida que você vai se hidratando. Quanto mais você bebe água, mais clara ela fica. Tende a Sim. ficar, exatamente. Próximo ponto, olha só. Mito ou verdade? Hipertensão arterial, diabetes são fatores de riscos para a doença nos rins? Sim, Exatamente. vimos que é verdade. Próximo ponto, vamos ganhar tempo. Olha só, problemas nos rins causam dor nas costas. Isso digamos assim, é o que muito traz o paciente ao nosso consultório. Não necessariamente dor nas costas é um problema renal. Nós podemos, em alguns casos, geralmente são casos, né, como a gente falou aqui, de cálculos renais, né, a litíase, em deslocamento, ou um grande tamanho, ou infecção, podem causar. Mas assim, eu faria uma proporção hoje de cada 4 pacientes que chegam no consultório com dor nas costas, não mais do que um pode ter um problema renal. Então é muito baixa essa relação de dor nas costas e problema renal. Próximo ponto, olha só outra informação. Temos aqui a seguinte: acordar várias vezes durante a noite para urinar é sinal de problema nos rins? Veja, isso é um sintoma que pode estar relacionado com outras doenças também, entendeu? Mas pode ser sim, entendeu? Então, a pessoa que tem esse problema, ela deve procurar um médico para fazer uma avaliação minuciosa. Às vezes pode ser até um problema de alguma obstrução nessa via de saída, entendeu? Então, não necessariamente vai ser uma doença renal. Pode ser um problema na bexiga também, Pode né? ser. problema de Pode. bexiga. A gente vai viver agora o Novembro Azul, né, no próximo mês. A próstata, se for um homem, né, que está com esse sintoma, ele tem que se atentar para isso, porque as alterações na próstata levam justamente a isso, esse sintoma, que é a nictúria, urinar muito à noite. Então, quem tiver com isso, se for homem, tem que pensar sempre também na próstata. Uma dúvida muito comum também que a gente vê na internet, muita gente perguntando, em relação à urina. Se a pessoa urinar em um determinado ponto e encher de formiga, né? Verdade que pode ser um sinal de diabetes? É um mito ou é uma verdade para a gente encerrar aqui esse bloco com esse mito e verdade? Veja. É verdade? Tem alguma relação? Os pacientes que têm diabetes, e essa diabetes pode afetar o rim, geralmente um desses problemas que acontece no rim é a liberação de glicose nessa filtração. O rim que funciona normalmente não teria essa eliminação renal de glicose, mas esses pacientes que já têm essa alteração pode acontecer. E como vai ter glicose na urina, existem esses relatos das formigas, mas assim, também é uma coisa extremamente difícil hoje em dia da gente ver, porque geralmente todo mundo está fazendo no banheiro, não tem mais... Mas pode ser sim. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora vamos a um rápido intervalo. Você tem dúvidas? 994 18 1206. Acesse o WhatsApp, manda aí sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre doenças renais. Muita gente está interagindo, mandando dúvidas. Você tem sua pergunta a fazer? Manda para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode aproveitar aí a oportunidade. Estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o assunto, e eles vão tirar a sua dúvida a partir deste momento. Olha só, vamos seguir aqui com as participações. Temos aqui uma primeira pergunta. A pessoa não quis se identificar, mas perguntou o seguinte: é mito ou é verdade que temos que tomar água, independente de ter sede ou não? E ele diz aqui outra dúvida: o rim, ele dói? São 2 perguntas que ele faz. Primeiro, mito ou verdade? Mesmo sem ter sede, tem que beber água? Tem que. A gente discutiu já, né, Valdson? A gente tem que fazer pelo menos 2 litros de urina por dia. Para essa urina servir como limpar a nossa via urinária. Então é extremamente importante, mesmo sem sede, que a pessoa tome. Aí 2 litros de urina por dia, quer dizer que a gente tem que tomar 12 litros de água por dia? A ou partir não? disso, A partir disso, a gente exatamente. até orienta entre 2,5 litros e 3 litros. Nós moramos numa região do país que é muito quente, então a gente já perde muito pela transpiração. Então, muitas vezes, mesmo sem ter sede, né, a gente orienta que o paciente tem que beber uma ingesta mínima entre 2,5 e 3 litros por dia. E a outra dúvida, dói ou não dói o rim? Pode doer, né? Lembrar que, como a gente falou, a dor nas costas não necessariamente é um problema renal, mas o rim pode doer sim quando ele tem alguma alteração. Temos aqui outra participação. A telespectadora pediu para não ser identificada, mas ela disse que toma pouca água
Ela diz que é costureira, trabalha muito tempo sentada, mas ela diz que urina muito, né? E pouco durante o dia, muito à noite e pouco durante o dia. À noite, geralmente, ela diz que se sente um pouco inchada quando ela toma um diurético. Ela diz que é hipertensa e diabética. Minha urina é bem clara e quase incolor e não tem mau cheiro. Tá normal? O que é que vocês poderiam dizer para mim, né? Trabalha muito tempo sentada, costureira, urina muito pouco, ela fala, urina muito pouco durante o dia, mas à noite ela urina com mais frequência. Geralmente ela fica inchada. Toma o diurético e a urina é clara, quase incolor. Está normal essa situação? Ela podia mudar um pouco esse comportamento, de urinar mais vezes durante o dia, né? Já que ela trabalha muito tempo sentada, tem que ter um intervalo, é importante. Com certeza. Talvez esse inchaço que ela esteja sentindo seja só da postura, né? Passa o dia sentada e aí termina as pernas ficando inchadas pela posição mesmo. Não necessariamente vai ser um problema de acúmulo de líquido de um rim que está funcionando pouco. Mas aí, de qualquer jeito, a melhor coisa a fazer nessas horas é sempre procurar um médico. Na verdade, o próprio clínico é a pessoa que vai conseguir lhe dar a orientação fundamental para ver se tem alguma alteração renal e, se for o caso, ele vai encaminhar para o especialista. Outra participação agora da Nancy, ela tem 47 anos, pesa 56 quilos, ela diz que não tem pressão alta, mas sente muita dor dos dois lados ali dos rins, uma dor como se fosse queimando. Ela diz que fez um raio-x e não deu nada nos rins. Tem algum exame que ela possa ver com maior clareza para investigar esses sintomas que ela se queixa aqui, né, de dor, como se fosse uma dor queimando nos dois lados? Eu sugiro a Nancy procurar um médico, né, para fazer um exame nela, para avaliar melhor essa dor, se é uma dor que tem irradiação, né, aquela dor que a gente fala desce para a perna, se essa dor tem alguma alteração articular, se ela tem alguma relação com dores musculares, tem que se pesquisar. O raio-x não necessariamente seja o exame mais adequado para avaliação da função renal. Ele pode trazer, no caso de um cálculo, algum indicativo, mas eu acho que ela precisa ser avaliada. Essa dor pode até ser renal, mas por ser uma dor bilateral, ela não disse a altura, a gente não sabe se ela tem um sobrepeso aí, então a gente não precisa identificar melhor isso muito bem feito numa consulta regular no médico. Ok, vamos aqui à próxima participação. A pessoa não quis se identificar também, mas dá parabéns. É Maria de Jaboatão, dá parabéns aos convidados pelo tema, né, e pela forma que eles estão abordando o tema. Ela diz o seguinte: quando vou urinar, às vezes, com muita vontade, a urina começa a sair, mas de repente esse jato ele diminui. E às vezes eu tenho que fazer um pouco de pressão para sair toda a urina. Posso estar com algum problema nos rins? Fiz um exame de sangue e deu tudo normal. Eu não sei se Maria falou a idade dela. Não falou a idade. Né? A gente precisa saber, né, através de uma consulta, de uma anamnese, ver a idade de Maria. Lembrar que as mulheres, né, no envelhecimento, elas têm muitos problemas na bexiga, podem ter até na uretra, que elas esvaziam mal. Então, ela pode estar com o rim filtrando bem, ela produz a quantidade adequada de urina, mas o problema no esvaziamento, né, da bexiga dela, ela pode estar com alguma alteração. Não estou dizendo que ela tenha, mas ela precisa, através de uma consulta, fazer essa avaliação, identificar qual é a causa que ela está urinando tão mal. Temos aqui a participação da Miriam de Porto de Galinhas. Ela diz que faz hemodiálise há 8 anos e as artérias dos rins elas pararam. Ela diz que não tem cálculo, só insuficiência renal. Ela diz que foi pressão alta e anemia. Ela diz que hoje também tem problema na tireoide. A taxa é muito alta, 3,182. Ela diz que está prestes a fazer a cirurgia, sente muitas dores nos ossos e perca de peso. Miriam de Porto de Galinhas, ela disse que começou a fazer hemodiálise no Hospital Português, hoje faz no hospital lá no Cabo de Santo Agostinho. Ela quis deixar o registro aqui dela, né? Há 8 anos fazendo esse problema nas artérias, aí teve a associação agora com isso que Miriam teve é o normal, é o dia a dia dos pacientes renais crônicos. É uma paciente que tinha uma causa, que foi a pressão alta, certo? Ela provavelmente, por essa pressão alta, ela deu essa disfunção renal, essa perca da função do rim. A gente já conversou sobre isso. A perda da função do rim leva a uma anemia, então o paciente ele não produz aquele hormônio que a gente falou, então ela ficou com essa pressão alta, uma perda da função renal e anemia, e aí precisou entrar em hemodiálise. No momento que a gente entra em hemodiálise, a hemodiálise ela é realmente um tratamento excelente se a gente for comparar a 20, 30 anos atrás. Só que todo tratamento tem o seu porém. Então a hemodiálise termina causando algumas coisas para o organismo da gente, e uma dessas é o que a gente chama de hiperparatireoidismo, que é uma doença na paratireoide, na verdade não é nem na tireoide, eu acho que ela deve ter se confundido. E aí esse hiperparatireoidismo, ele aumenta a produção de uma glândula que fica do lado da tireoide com um hormônio que é o paratormônio. E isso aí dá dor óssea, o paciente às vezes tem facilidade de fratura,
E o tratamento para isso é realmente retirar essas paratireoides, que é o que a gente chama da paratireoidectomia total, ou então subtotal. Então, é uma coisa comum, principalmente para pacientes que fazem diálise há mais de 5, 10 anos. Ok, temos aqui a participação do Stanley Richard, ele quer parabenizar a reportagem e também aos convidados pela forma que está conduzindo o debate no programa. O Stanley, a gente agradece também sua participação e o elogio repassado aqui aos convidados. Obrigado. Temos aqui outra pergunta, olha só, de quem é a próxima pergunta? É o Alessandro, ela diz que tem um filho de 11 anos, ele sofre, né, com problema nos rins, ele tem uma acidez, acho que é isso, acidez, quando ele está em crise ele fica como se fosse, ele fica na cadeira, né, perde peso também muito rápido. Gostaria de saber se ele vai precisar fazer um transplante. Isso aí tem que ser um exame mais detalhado, né? A gente não pode dizer se vai precisar ou não. Ele fala que o filho tem 11 anos e quando tem essa crise ele fica como se fosse uma cadeira e perde muito peso. Toma um medicamento manipulado e queria saber se... Não é nem cadeira, ele fala que ele fica muito magro, fica como se fosse uma caveira. Olha só, perde muito peso. Vai precisar fazer esse transplante ou não? Isso tem que ser, né, doutor? Um acompanhamento, um exame mais específico, a gente não tem. Só com essa descrição, saber se vai Existem síndromes hereditárias, né, que provocam essa perda da função renal, né? A gente não tem como saber através, né, da mensagem dele o que acontece com o filho, mas assim, precisa ser avaliado por um especialista. Toma um medicamento manipulado, a partir daí o médico vai fazer, né, se precisa ou não fazer esse transplante, se é compatível, se alguém pode ser doador, isso tudo vocês no consultório resolvem, né, doutor? Não só no consultório, né? Assim, a terapia renal substitutiva, talvez o transplante pode ser o final do tratamento, né? O início de uma nova vida para esse paciente, ou apenas o começo de uma nova etapa. Então, assim, não quer dizer, por essas alterações, né? O Ricardo pode falar bem isso, que ele vá ser um candidato a um transplante. Ele pode ser, a depender da patologia dele, da doença dele, porque se ele tiver uma doença autoimune, que a gente chama, se você coloca um novo rim nele, ele vai desenvolver a doença nesse novo rim, nesse novo enxerto. Então tem todo um detalhamento. O paciente ele não é rapidamente transplantado, ele passa por uma avaliação multiprofissional. Então, assim, tem muitos fatores envolvidos e pensados para aquele candidato a um transplante. Chama muita atenção dele comparar, né, perder tanto peso, fica parecendo uma caveira, acho que muito magro, né? Assim, por ser jovem, isso é uma coisa que tem que ser investigada e, assim, eu acredito que rápido, né? O paciente que está com um quadro desse tem que procurar um médico com certa urgência. Em relação ao transplante, o que eu queria falar, assim, até uma coisa que eu acho importante colocar, até para os pacientes que fazem hemodiálise e os meus, inclusive, que o transplante, hoje em dia, ele é uma forma de tratamento extremamente boa. A cirurgia está cada vez mais tranquila e a qualidade de vida desse paciente tem melhorado bastante. Então já tem vários estudos que mostram que o paciente que faz o transplante renal, ele tem uma taxa de sobrevida muito maior do que quem faz hemodiálise. Então quem tiver com algum problema no rim, a gente sabe que às vezes a pessoa tem medo de procurar um médico, de entrar para fazer hemodiálise, tem todo um mito a respeito disso. Então assim, você no momento que entra para fazer hemodiálise, você vai estar entrando para uma nova parte da sua vida e tenha certeza que tem outras opções de tratamento que vão ser tão boas quanto e que você vai ter uma qualidade de vida muito normal. Então, não deixe para a última hora. A hora de procurar é quando você descobrir que tem algum defeito, tem algum problema, alguma coisa, você vai, que não tenha medo da hemodiálise. É um caminho que a gente vai fazer e vai ajudar. E eu tenho pacientes com 30 anos de hemodiálise que estão bem, fazem as suas coisas, vão para hemodiálise 3 vezes por semana. Tem um paciente que foi transplantado já, está 15 anos fora da máquina. Então, assim, não é ter medo, é simplesmente descobrir um problema, encarar ele de frente e ir atrás da solução. Garanto a você que tem muita gente, e aqui em Pernambuco a gente é um polo de transplante, um polo de hemodiálise. A gente é que mais transplanta no Norte e Nordeste, aqui em Pernambuco. A gente está transplantando cerca de 10 rins por semana. Então, assim, é uma coisa extremamente tranquila. Agora tem que querer e tem que ir atrás para poder tratar. Ok, tem uma participação agora da Narcisa, ela tem 42 anos, ela diz que sofre de infecção urinária há 17 anos. Durante o ano ela tem de 4 a 5 crises, né? Qual o risco que sofro? Qual o tratamento adequado? Narcisa de Barreiros, desde já ela agradece a atenção dos convidados. A infecção mais comum na mulher, que a gente chama de cistite de repetição, né, que são essas cistites recorrentes, né, a mulher tem várias infecções. Quando a infecção ela é alta, né, que é a pielonefrite, atinge os rins, ele pode deixar cicatrizes nos rins. Então, a longo prazo, se ela estiver tendo infecções altas do trato urinário superior, ela pode ter comprometimentos. Agora,
A cistite, ela pode não afetar o rim, né? Mas ela pode dar doença na bexiga. Então, a longo prazo, ela pode desenvolver bexiga neurogênica, uma bexiga hiperativa. Então, tem doenças também na bexiga que não são, digamos, malignas, mas são doenças que são muito trabalhosas de serem tratadas e desafiadoras, muitas vezes, para o urologista. Próxima participação, Júnior da Iputinga. Ele diz que o pai dele tem diabetes e é paciente de hemodiálise. Ele queria saber por que ele, de vez em quando, ele sua muito, esse suor chega a pingar, né? E após isso ele sentia um frio de tremer ao mesmo tempo. Tem alguma coisa a ver com os rins? E dá parabéns também aqui pelo assunto e aos profissionais que estão no programa respondendo as dúvidas. Júnior da Iputinga. Às vezes o que acontece muito no paciente que tem diabetes e faz hemodiálise é o seguinte: o paciente que ele tem diabetes, ele tem uma dificuldade na resposta dos vasos. Então, o procedimento da hemodiálise é um procedimento que termina tirando uma quantidade de líquidos importante durante a diálise e isso baixa a pressão dos pacientes. E esse paciente que tem diabetes, na hora que ele vai terminar a diálise, vai se levantar, muitas vezes ele faz o que a gente chama de hipotensão postural. O vaso ele não consegue responder tão rápido a essa mudança da postura dele e ele faz uma pressão mais baixa do que o normal. E aí nisso ele às vezes passa mal, pode suar. Isso é extremamente comum, tanto que paciente que tem diabetes, uma das coisas que a gente sempre fala, seja com diálise ou sem diálise, é quando for se levantar, sempre se levantar com mais calma, mais parcimônia. Senta um pouquinho antes para depois. Rose, ela que mora na Várzea, ela diz o seguinte: ela queria saber se o uso de chamberry é útil para quem tem infecção urinária? O cranberry, né, é uma fruta, na verdade às é vezes uma um corretor droga. ortográfico. Desculpa, na verdade é o cranberry. Vontade, No passado, né, os estudos mostraram até um nível de evidência maior para o uso dele, para a prevenção da infecção urinária de repetição, né, que foi aquilo que a gente falou na outra pergunta. Hoje em dia o nível de evidência não é tão alto, a gente hoje isso pode manipular. Quando ele foi lançado no Brasil, ele era na forma de um suco, que a gente prescrevia esse suco para paciente que tinha infecção de repetição. Hoje não é uma droga de primeira escolha, nós não temos mais prescrito, é uma droga já de nível C ou D de evidência. Então, assim, não está errado usar, mas não é o ideal para o tratamento da infecção urinária de repetição. Próxima participação, tem aqui a Rosângela, ela tem 56 anos e está com um cisto no rim, e esse cisto ele tem 8 centímetros. Ela queria saber do urologista o que é que ela deve fazer nesse caso. Meu nome é Rosângela, tem esse cisto no rim 8 centímetros, o que fazer? Rosângela, o cisto renal ele é um achado muitas vezes de uma ultrassom, né? O paciente não tem nenhuma queixa, então existe uma classificação radiológica que a gente gradua esse cisto de 1 a 4, quando que a maioria deles são cistos grau 1 e grau 2, que você não faz nada, são cistos aquosos que não causam nenhum problema para o paciente. O cisto, por ter 8 centímetros, não necessariamente ela vai ter problema. Cistos grandes, quando eles comprometem a excreção da urina, né, que eles ficam obstruindo a saída da urina, eles podem sim ter indicação cirúrgica, que é a retirada do cisto e não do rim. Mas a maioria dos cistos são cistos benignos que não causam nenhum problema. O dela provavelmente não deve estar causando problema porque ela não precisa fazer nenhum tratamento. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: quem já teve o problema, né, de cálculo renal uma vez, tem que ter o cuidado redobrado, que esse cálculo pode voltar de novo? Com certeza. Já tem vários estudos que mostram que quem teve um cálculo renal tem a chance de 50% de ao longo da vida desenvolver novamente. Então, a gente sempre diz, o produtor de cálculo uma vez é o produtor de cálculo sempre. Então, tem que ter uma mudança geral da vida. Mudança geral da vida, o que é que a gente vai reforçar mais uma vez? A ingesta adequada de líquido para produzir pelo menos 2 litros de urina por dia. Diminuição no sal, porque quanto mais sal, mais fácil você ter acúmulo de pedras no rim. E a questão da obesidade. Tem que trabalhar para perder peso, manter o corpo o máximo saudável, fazer exercício por dia. Na verdade, seriam orientações de uma qualidade de vida saudável como qualquer pessoa. Outra participação, sem identificação. Gostaria de saber se comida salgada, ela propicia o cálculo renal. A pessoa diz que bebe muita água, mas mesmo assim não foi poupada de um cálculo renal. Justamente isso, né? O aumento da ingesta de sal favorece tanto o aumento do cálculo como a hipertensão mais à frente, e que vai dar um problema de lesão renal. Então, tudo está muito interligado. Outra participação é Everline. Ela faz hemodiálise há 15 anos, fez a retirada da paratireoide e começou a fazer hemodiálise por causa da GNDA. Glomerulonefrite. É uma doença daquelas que a gente falou. Ela gostaria de saber, gostaria que vocês explicassem um pouco o que é a GNDA.
ela disse que a mãe dela também faz hemodiálise. Pronto. A gente falou no começo, o GNDA é uma daquelas glomerulopatias. O rim ele tem milhões de unidades que filtram. E dentro dessas unidades que filtram o rim, tem os glomérulos, que é quem faz realmente a troca e a eliminação de tudo que não presta do nosso sangue. Então tem algumas doenças que vão atacar justamente esse glomérulo, e a GNDA é uma delas. E aí quando você tem uma destruição, isso aí realmente seria uma doença primária dos rins. É uma das poucas doenças que o rim é a causa de ter a perda da função, porque a grande maioria das doenças que o rim para de funcionar é por causa de outras coisas, como hipertensão alta e diabetes. E nesse caso específico, ela disse que a mãe também faz hemodiálise, Exato. pode ser um fator Exato, hereditário. grande probabilidade de ser. As doenças glomerulares, elas têm um fator hereditário muito alavancado. Deixa eu pedir licença mais uma vez aos convidados, a gente agora vai a um rápido intervalo, mas a gente lembra que no próximo bloco do programa tem receita e a gastrônoma Luciana Luna preparou um prato especial. Olá, Luciana Luna. Olá, Valdson. Hoje eu vou dar uma dica de sobremesa. É isso mesmo, é logo após o intervalo. Fiquem ligados. Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos direto aprender a preparar, sabe o quê? Um petit gâteau. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna, no quadro Receita do Dia. Bom apetite! Olá, hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa que tem um sabor irresistível. É um bolo pequenininho com a casquinha crocante e um recheio bem cremoso por dentro. Eu acho que vocês já sabem de que sobremesa eu estou falando. Nós vamos aprender a fazer um petit gâteau de doce de leite. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de 200 gramas de doce de leite, 100 gramas de manteiga, 60 gramas de açúcar, 3 ovos, 30 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de amido de milho, uma pitada de sal e sorvete de creme para acompanhar. O primeiro passo da nossa receita é colocar na batedeira os ovos e o açúcar para bater. Aqui já ficou um creme bem clarinho, como vocês podem ver. E assim que ficar pronto, nós vamos misturar aqui o doce de leite com a manteiga que já está derretida. Feito isso, nós vamos adicionar a este creme e bater apenas para misturar. Assim que misturar bem, nós vamos acrescentar os demais ingredientes, que é a farinha de trigo e o amido e uma pitadinha de sal. Agora nós vamos misturar novamente. A massa já está pronta, agora nós vamos colocá-la na forminha. Aqui nós temos as forminhas, eu estou utilizando forminhas de empada, elas estão untadas com margarina e enfarinhada com farinha de trigo e nós vamos colocar a massa e deixar descansar por aproximadamente 4 horas na geladeira antes de assar. Após 4 horas, nós vamos levar ao forno, lembrando que a temperatura é 250 graus por apenas 8 minutos. Nós vamos esperar 5 minutinhos antes de desenformar. O próximo passo é desenformar e colocar o sorvete para acompanhar.
a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Mais uma receita deliciosa aqui no quadro Receita do Dia. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no nosso programa. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não anotou algum ingrediente, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e vai encontrar esse vídeo com a receita completinha. facebook.com/assunto do dia. E olha só, por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Muita atenção aqui, vamos mostrar oportunidades. Olha só, 10 vagas para enfermeiro obstétrico, né? Para você preencher uma dessas vagas, você precisa ter superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.200 é o salário, são 10 vagas. Próxima oportunidade, olha só, vamos conferir agora, temos mais oportunidades, agora 2 vagas para polidor de automóveis. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. São 2 oportunidades para polidor de automóveis. Vamos conferir juntos mais oportunidades. Agora tem 10 vagas para enfermeiro. Superior completo é a exigência. 6 meses de experiência. Salário R$ 937. São 10 oportunidades para enfermeiro. E a gente lembra que essas 10 vagas são exclusivas para pessoa com deficiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente volta a falar sobre problemas renais, doenças que atingem os rins. Muita gente ainda está participando, deixando dúvidas, e a gente vai seguir aqui repassando essas perguntas. Na nossa fanpage também tem muitas participações, facebook.com/assunto do dia, você vai acessar, deixar sua pergunta que a gente vai repassar aqui para os nossos convidados. Enquanto a fanpage aqui carrega no nosso aparelho eletrônico, carregou agora sim. A dúvida é da Ana Sobral. Ela faz a seguinte pergunta: queria saber se os medicamentos para a pressão, eles fazem mal para os rins? Sim ou não? Pronto, assim, os medicamentos para pressão geralmente eles atuam no rim. Então a gente tem que ter um controle realmente, porque alguns pacientes que já têm uma função do rim alterada, algum desses medicamentos às vezes precisam ser suspensos ou trocados, ou então diminuída a dose. Então é fundamental que o paciente que tem alguma alteração renal seja acompanhado com os médicos na renovação desses medicamentos semestralmente, mensalmente, de acordo com o fluxo dele, de acordo com que ele vai acompanhando com o médico. Mas é fundamental que ele faça os exames e fique acompanhando. Só o médico que estiver acompanhando vai poder saber qual o indicado e a dose adequada. Outro ponto interessante que a gente ainda não falou aqui no nosso programa é sobre o câncer, né? O câncer também ele atinge o rim e acomete cerca de 7.000 pessoas por ano aqui no nosso país. A prevalência é entre 50 e 70 anos de idade, isso segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia. Apesar de ser uma baixa incidência, né, de 2 a 3% nos casos de tumores malignos, o câncer renal ele também é bastante perigoso devido à progressão silenciosa. Mais uma vez a gente fala, né, ser assintomático causa um perigo muito grande. Então só investigando, só se tratando, fazendo um check-up, né, a cada ano, a cada 6 meses, como é que a gente orienta quem está em casa nos acompanhando? O câncer renal ele é mais comum nos homens, né, é importante saber isso. Ele tem uma estreita relação com o tabagismo, né, que é a pessoa que fuma bastante.
ele na sua fase inicial, ele é completamente silencioso, né? A gente chama que muitas vezes o seu diagnóstico é através de um incidentaloma. A pessoa está fazendo outro check-up, pesquisando outras coisas e descobre um tumor no seu rim. E geralmente são tumores malignos, os tumores renais, a maioria deles, e o tratamento por cirurgia é o mais indicado e vai variar do tamanho do tumor, da sua localização. Então a gente pode fazer apenas a retirada do tumor ou de uma parte daquele rim, ou da completa retirada do rim, de uma glândulazinha que a gente tem acima do rim, que é a glândula adrenal, e dessa gordura e dos gânglios que tem próximo ao rim, quando é uma doença avançada, né, porque o tratamento deve ser feito por cirurgia, na maioria dos casos. A gente falou que é assintomático, né, essa progressão é assintomática, mas em alguns casos pode ter um sinal quando esse tumor está muito avançado, doutor? Pode, isso. Sangramento seria o primeiro deles e principal? Pode. Muitas vezes, junto com a dor, o sangramento, vem uma dor óssea, que isso é ruim, porque é sinal de que tem uma doença já metastática, que a gente fala, aquela doença que a pessoa fala enraizada, então a doença já está à distância. Então, quando você tem sintoma no tumor renal, isso é ruim, porque é sinal de que a doença não está na sua fase inicial mais. E o sangramento é o principal, o sangramento indolor, vale ressaltar isso, ele não tem dor quando tem aquele sangramento, então ele percebe sangue na urina e quando você faz a pesquisa, ele já tem um tumor renal numa fase um pouco mais avançada do que aquele que eu falei do incidentaloma, que é do achado do exame. Outra participação aqui, a Marinês, ela que é de São Martim, ela tem a seguinte pergunta: meus exames de cortisol, eles sempre têm resultados baixos. Será algum problema renal? Veja, aí pode ser várias outras doenças, inclusive doenças endocrinológicas. Então, realmente teria que avaliar esses exames, já as doenças que ela tem previamente, sintomas que ela sente para poder realmente avaliar. Mas, geralmente, a doença renal, por si só, não cursa com alteração de cortisol. Tem aqui a participação sem identificação, uma curiosidade, a pessoa quer saber mais ou menos, em média, quanto tempo leva uma sessão de hemodiálise. A pessoa que começa, né, a fazer essa hemodiálise vai ter que fazer para o resto da vida? São várias perguntas comuns a muita gente para ganhar tempo. Duração em média da hemodiálise, se começou, vai até o fim da vida, quantas sessões por semana? Certo, isso é uma boa pergunta. É o seguinte, a recuperação da função renal depende de muitos fatores. A gente tem insuficiência renal e essa insuficiência renal ela é dividida em duas causas. As causas agudas, que são alguma coisa que afetou o rim naquele momento, ou seja, o paciente tinha função renal normal, teve uma infecção generalizada, teve um acidente de carro, teve alguma coisa que causou uma lesão naquele órgão. E geralmente esses pacientes que têm uma lesão aguda, eles conseguem recuperar a função renal. Eles podem até precisar fazer hemodiálise, mas geralmente é por um tempo específico. Já os pacientes que a gente está conversando mais hoje, que são os pacientes que têm uma doença que já vem de muito tempo, uma diabetes, uma pressão, que ela vai fazendo a perda da função devagarzinho, mas constante, esses pacientes geralmente a gente chama de doença renal crônica. São aquelas lesões renais que elas não conseguem se recuperar ao basal. Então, geralmente, esses pacientes eles têm uma tendência a, quando entrar em hemodiálise, seguir para o resto da vida. Certo? O tratamento da hemodiálise hoje em dia, pelas normas da Anvisa, a gente geralmente faz para o SUS 3 vezes por semana, 4 horas, certo? E nos lugares mais desenvolvidos no mundo, e até aqui mesmo em alguns hospitais que têm o serviço de convênio, a gente já está trabalhando hoje em dia com hemodiálise diária, que é o paciente fazer diálise todo dia, mas em vez de fazer 4 horas, ele faz apenas 2 horas e meia. E todos os estudos mostram que isso é melhor para a qualidade de vida do paciente, melhora os exames do paciente e a sobrevida do paciente. Infelizmente, o SUS ainda não fornece isso, quem sabe um dia. Temos aqui a participação da Bruna Silva, ela pergunta o seguinte: a curto prazo, as doenças renais, se não tratadas, podem evoluir para doenças mais graves ou isso só é a médio e longo prazo? Vai depender da patologia, né? Ela pode ter doenças em curto prazo que rapidamente pode ter um consumo, né? Uma perda da função renal de uma forma aguda, súbita, né? Até abrupta, né? E até assim, algo mais demorado. Então não tenha isso, Bruna, como um conforto, só vou ter problema ao longo do tempo. Não use isso como uma desculpa para se cuidar. Então assim, tem que se cuidar sempre, porque muitas vezes a gente não tem como adivinhar essa progressão. Existem doenças, né, de rápida progressão, né? Então ela precisa ter esse cuidado. Outra participação, mas agora sem identificação, a pessoa quer saber quais as doenças mais comuns em pessoas idosas, no caso, doenças renais comuns às pessoas idosas. E eu acredito que nessa fase da vida o cuidado deve ser ainda mais redobrado, né? Por conta... Está tudo envelhecido, o metabolismo já é mais lento também, né? A resposta aos tratamentos pode ser uma resposta mais lenta, né, doutor? Exato.
Acho que terminaria ficando no comum para a idade mais jovem, só que talvez um pouco mais considerando a perda da função renal, já pelas outras patologias que geralmente a idade vai estar associada. Então, geralmente os idosos é o público mais importante que precisa fazer o tratamento de hemodiálise, terminam sendo a pressão e a diabetes a mesma coisa de sempre, né? Levando a uma perda da função ao longo do tempo. E aí eu acho também a questão dos tumores, né? Dos tumores renais pela idade mesmo. Tem que lembrar que envelhecer não é sinal de adoecer, não é? Logicamente, quando você envelhece, você está mais suscetível a algumas doenças. E aí, como foi dito aqui, se ele já tinha uma pressão alta, se ele já tinha uma diabetes descompensada, ao longo do envelhecimento, esse rim tende a sofrer mais. Mas assim, e os tumores já crescem, né, a partir da 5ª década, a sua incidência. Então o idoso, além de todas essas outras doenças, tem esse risco também para os tumores geniturinários. Temos agora a participação da Maria das Graças, ela que é de 2 Carneiros, ela diz o seguinte: não bebo água com uma certa frequência, infelizmente não gosto de beber água, bebo pouca água. Isso quer dizer que me trará problemas no futuro, problemas nos rins no futuro? Sim ou não? Eu aprendi na faculdade que ausência de fator de risco não quer dizer ausência de doença e presença de fator de risco também não quer dizer presença de doença. Lógico que a água é digamos, um remédio super barato, então você não está se cuidando quando ela não ingere água. Não quer dizer que ela vai ter problema, mas ela aumenta a chance de ter um problema futuro por ter esse comportamento de beber pouca água. Agora tem outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz que há 8 dias está sentindo uma ardência ao urinar e também um pouco de sangramento. Também sinto dores abdominais, levando ali essas dores abdominais, levando para as costas. Fez exames, mas os resultados só vão sair no final do mês. Procuro um médico ou espero o resultado dos exames? É a telespectadora que não se identificou, mas deixou essa pergunta há 8 dias. Procurar um médico, né? Assim, independente de qualquer coisa, o que a gente vê hoje em dia, não só na especialidade da gente, mas em todas, o público acha que o mais importante da consulta médica são os exames, e não é. Entendeu? Por exemplo, se fosse uma infecção urinária, não sei nem se é. Só a consulta do médico é o suficiente para ele iniciar um tratamento, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que tem que ser vista é ter conversado com o médico, até porque ele vai indicar qual o melhor exame para fazer, ele que vai dar as orientações iniciais, ele vai fazer o controle sintomático do que você está sentindo até sair o resultado definitivo. Então, assim, a priori, procurar um médico. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa e a pergunta da enquete foi a seguinte: você que está em casa já sofreu, né, com algum problema nos rins? Olha só, 38% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que já sofreram com algum problema renal. 62% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. Eu também queria agradecer aqui aos nossos convidados e dizer que foi um prazer recebê-los aqui no programa. Dr. Ricardo Maranhão, ele que é nefrologista do Real Hospital Português. Muito obrigado pela participação. O espaço agora está aberto para um último recado. São as considerações finais. Pode ficar à vontade. Queria agradecer a oportunidade de ter vindo. Foi ótimo poder esclarecer um pouquinho sobre a doença renal, que é uma doença um pouco desconhecida ainda da população, mas tenham ciência que qualquer dúvida, qualquer coisa, a melhor coisa a se fazer é procurar um médico, porque a gente vai estar disponível para ajudar em qualquer coisa. Mais uma vez, doutor Ricardo, muito obrigado. Também queria agradecer ao doutor Leonardo Gomes, urologista e chefe do setor de urologia do Hospital São Marcos. Doutor, muito obrigado. Um último recado também, considerações finais, fique à vontade. Queria agradecer também, Valdson, parabenizar também o seu programa, toda a produção, aos telespectadores, as perguntas, né, das participações, muito interessantes, os questionamentos. Dizer que estamos à disposição, acho que é um tema muito relevante e a gente pôde aqui hoje, né, no espaço de tempo, esclarecer algumas dúvidas e nos colocar à disposição de todos vocês. Mais uma vez aos convidados, muito obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, na Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!